Agora eu quero perguntar para vocês, eu acho que vocês conhecem, mas será que o pessoal de casa já ouviu falar em racismo ambiental? De uma forma geral, essa expressão foi criada para identificar como é que as mudanças climáticas, os desastres naturais, saneamento básico precário e invasões de territórios vitimizam principalmente os corpos racializados. Vamos dar uma olhada? Eu costumo dizer que racismo ambiental, ele tem eventos marcantes de acontecimento. Então, para ilustrar o que eu vou explicar, eu falo que o primeiro caso de racismo ambiental que a gente teve foi a invasão dos portugueses no Brasil, né? O racismo ambiental é exatamente essa inferiorização de seres, de certos corpos, determinados corpos, que hoje em dia, né, a gente entende como racializados. Ou seja, degradação de território, epistemicídio, né? Ou seja, destruir uma cultura, destruir um povo pela sua cor, pela sua etnia, é uma das possibilidades do que a gente chama de racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é o que a gente vê, por exemplo, numa cidade como São Paulo, lugares onde vivem maioria de pessoas negras ou indígenas ou povos periféricos, sem água, sem saneamento, com esgoto a céu aberto, inundações. Na outra ponta, ele é o quê? A não participação desses mesmos impactados nos espaços de decisão, ou seja, racismo ambiental também é a ausência de corpos negros e indígenas nos espaços de decisão, no setor jurídico, no planejamento urbano, no legislativo. Hoje em dia, o não direito dos indígenas e dos quilombolas a ter a terra, a ter o seu território, é um racismo ambiental que a gente vê ainda, mas nesse campo rural. Pensando na situação dos indígenas, a gente pode falar sobre a grilagem de terras, sobre a não demarcação, sobre a invasão dos territórios indígenas. Agora, pensando no contexto periférico e urbano, a gente vai ver o racismo ambiental de outra forma, como, por exemplo, essa questão de não ter água, não ter saneamento, as enchentes, desabamento. Então, são os dois povos racializados são sempre sendo impactados, seja onde eles estiverem, porque o racismo ambiental ele tem a ver com cultura, povo e território. Quando você liga a televisão e vê uma tragédia como o que aconteceu em Petrópolis, e você vê quem está chorando por quem perdeu a família, é uma pessoa negra. A gente tem ali uma população que já está sendo afetada pelas mudanças climáticas, por exemplo, e essa população tem uma cor, tem um CEP, tem gênero também, porque as mulheres negras, que são as chefes de família, também são as que estão sendo mais impactadas pelo racismo ambiental, desde antes, mas profundamente agora também, com a fome, com a falta de energia, com a falta de água. A justiça ambiental é exatamente o que os nossos povos originários estão fazendo desde que eles foram atacados. Então, a justiça ambiental, essa luta começou há mais de 500 anos. Então, o que a gente precisa é olhar como um todo, né? Entender esse ciclo e essa conexão que a gente tem entre Mata Atlântica, entre Amazônia, entre Cerrado, entre todos os biomas, para a gente conseguir garantir a vida na Terra. Sem a gente entender que a gente precisa ter uma Amazônia de pé, oceanos limpos, a gente não vai conseguir garantir a própria vida na Terra e para as futuras gerações.